Olá! Hoje vamos falar de sociedade açucareira. Nos séculos 16 e 17, a sociedade açucareira desenvolveu-se principalmente no litoral nordestino brasileiro. O açúcar não era apenas uma atividade econômica exploratória. Ele também era uma das principais razões para o estabelecimento da hierarquia social de uma colônia. Com o passar do tempo, a composição da sociedade colonial foi se tornando cada vez mais complexa. No entanto, as diversas práticas e posições sociais surgidas durante a formação da sociedade açucareira marcaram profundamente as relações sociais e culturais vividas em solo brasileiro. No topo dessa sociedade estava a imagem do dono da plantação. Sua riqueza se explica pelo fato de ser um grande latifundiário no contexto da sociedade açucareira. Além de ser proprietário de terras, esse senhorio também vivenciava condições políticas especiais por ser declarado um homem bom. Naquela época, esses títulos eram de extrema importância para que a família real portuguesa pudesse reconhecer aqueles que fossem coerentes com seus planos de exploração colonial. Vale ressaltar aqui que a propriedade da terra e as instalações da usina de açúcar eram importantes fatores diferenciadores sociais. Naquela época, embora os ditos lavradores de cana-de-açúcar possuíssem terras e escravos, não tinham o mesmo prestígio dos senhores de engenho. Afinal, ele dependia do mesmo para transformar seu canavial em açúcar. Dessa forma, ele ocupou uma posição subordinada. Admitindo aqui a presença de uma classe social intermediária, essa sociedade açucareira contava com os serviços de supervisores, diretores da indústria açucareira e outras famílias engajadas em várias atividades remuneradas, contando também com a força dos proprietários de plantações. Esse grupo de funcionários levava um padrão de vida de classe média, enquanto apoia o desenvolvimento dessa indústria. Normalmente, eles podiam se retirar de tal ambiente e buscar outras formas de vida. Como essa sociedade era muito rígida, as pessoas que se encontravam na posição menos privilegiada eram escravizadas. A maioria deles viviam em condições adversas de trabalho no campo, e essas duras jornadas poderiam variar entre 15 e 18 horas. Na casa do dono da fazenda, havia um pequeno número de escravos domésticos que levavam uma vida um pouco mais confortável. No Brasil, o sistema colonial não foi efetivamente estabelecido até 1530, quando o rei Dom João III de Portugal aprovou a primeira expedição. O objetivo dessa investigação era explorar as condições para o estabelecimento de uma cultura econômica fixa baseada no desenvolvimento da terra. Antes disso, apenas as áreas costeiras de colônias recém-descobertas eram exploradas, especialmente por traficantes de pau-brasil como Fernando de Noronha. Mais tarde, em 1549, o primeiro governador Mendes Sá foi nomeado. Sob a liderança do diretor-geral do governo, a estrutura colonial foi aperfeiçoada, combinando a exploração de terras e a era um dos produtos mais necessários no Velho Mundo, no início dos tempos modernos. Portanto, a cana-de-açúcar era uma cultura utilizada em solo brasileiro, em termos de cultura agrícola. O comércio de açúcar era um dos mais internacionais e, nessa época, vários outros setores da economia mercantilista foram transferidos. Por exemplo, o açúcar cultivado no Nordeste do Brasil foi um acordo entre os portugueses e a Companhia das Índias Ocidentais para enviá-lo à Holanda para o refino. A Companhia das Índias Ocidentais foi fundada em 1621 para promover a guerra econômica contra a Espanha e Portugal no comércio holandês. O monopólio ibérico na Europa e na América é um incômodo, e os holandeses fundaram uma empresa para melhorar as negociações entre as Américas e a África. Monopolizou viagens com a América e a África Ocidental no século XVII e até conquistou partes do Brasil. Cada um desses polos possui como principal sistema de moagem de cana-de-açúcar o engenho. O encarregado do engenho, das lavouras e de tudo que acontecia no latifúndio é o senhor de engenho, um fidalgo rural que mantém um rígido sistema de organização social com seu corpo. Depois de expulsos de Salvador, os holandeses se opuseram ao estado de Pernambuco e outro governador brasileiro ganhou prosperidade com a indústria açucareira. Em 1630, uma força expedicionária holandesa atacou Olinda.
Com a ajuda dessa força, eles a conquistaram em 14 de fevereiro de 1630. Após essa invasão, Maurício de Nassau foi nomeado para administrar a colônia holandesa no Nordeste. Entre 1630 e 37, os holandeses expandiram seu domínio sobre o Nordeste do Brasil e conquistaram áreas como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A gestão de Nassau foi um momento importante para o estabelecimento dos holandeses na Holanda. Ele tentou restaurar a economia açucareira de Pernambuco com a venda de fábricas abandonadas na guerra entre portugueses e holandeses e buscou também estabelecer alguns padrões para melhorar a vida. A partir da década de 1640, Maurício de Nassau acabou entrando em confronto com o governo do WIC. Em 1643, Nassau recebeu ordens de retornar à Holanda. Desde então, a colônia holandesa no Brasil. A função da economia açucareira dos engenhos brasileiros está fundamentalmente ligada ao trabalho escravo. A principal razão para a adoção do trabalho escravo africano é a lucratividade do comércio internacional de escravos. Os traficantes portugueses compraram escravos capturados pelo Reino da África e a maioria deles desembarcava em portos da Baía de Pernambuco. Com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, a indústria açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVIII. Os empresários holandeses foram às Antilhas para produzir açúcar e os holandeses se tornaram um dos fortes concorrentes. Além de controlar o transporte e o comércio de produtos, a Pó vendia açúcar barato na Europa.